الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أيها المسلمون عباد الله, é para termos o resultado deste sunnah, porque jejuar Yawm Ashura? Jejuamos Yawm Ashura por causa dessa vitória. Jejuamos Yawm Ashura shukran lillahi ta'ala, por agradecer Allah subhanahu wa ta'ala. يقول سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. Allah subhanahu wa ta'ala já está a falar acerca dessa vitória que ele trouxe para Musa alayhi salatu wassalam e também para Banu Israel, os seguidores de Musa alayhi salatu wassalam. Estiveram num momento tão difícil por existir um homem tão ignorante, Faraó alayhi la'natullah. Faraó foi um grande rebelde, maltratou Banu Israel. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Faraó alayhi la'natullah, até que chegava a um ponto de matar crianças de Banu Israel, os meninos, os rapazes. Ele acabava de matar aquelas crianças. Mas quanto às raparigas, ele deixava, não matava aquelas raparigas, por temer aparecer Musa alayhi salatu wassalam, que por sua vez vem para vencer este Faraó. Por temer o surgimento de Musa, então ele tinha esse processo de matar aquelas crianças, matar os rapazes. Ayyuhan nas ibadallah, por causa daquela ignorância, por ser um tão rebelde, até que chegou ao ponto de informar as pessoas que vocês devem adorar a mim. E as pessoas adoravam Faraó, até que ele dizia: Ana rabbukumul a'la, eu sou o vosso Senhor superior, sou eu. Faraó a falar isso em frente de Banu Israel. Não só, quando apareceu Musa alayhi salatu wassalam, ele falou essas palavras para Musa: La in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Musa, se considerares outro Deus fora de mim, la aj'alannaka minal masjunin, eu vou te colocar nas celas, vai ser dentre os presos você. Musa perguntou: awalaw ji'tuka bi shay'in mubin, mesmo a aparecer com uma evidência bem clara, ele disse: fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin, trazer essa evidência, se na realidade você está a falar coisas reais. Musa alayhi salatu wassalam, é mensageiro de Allah, tinha que trazer aquelas milagres, aquelas evidências. Faraó não aguentou. Aqueles seguidores de Faraó, os Sahara, os feiticeiros, não aguentaram. Mas Allah deu hidayah àqueles feiticeiros, fizeram tauba e acreditaram no Musa alayhi salatu wassalam, acreditaram no Islã. Faraó alayhi la'natullah ficou tão zangado. É quando ordenou os outros em pegar o Musa alayhi salatu wassalam com aqueles que acreditaram no Musa alayhi salatu wassalam, para poder castigar a eles. Musa alayhi salatu wassalam não faz algo sem ser recomendado por Allah. Ele começou já a levar o caminho, fugir do Faraó alayhi la'natullah, junto com os seus seguidores. Quando chegaram no mar, aquele povo que estava com Musa, depois de chegar em frente do mar, eles acharam que não havia maneira de continuar a correr, porque em frente deles está aí o mar e por trás deles está a aparecer o Faraó. É quando aquele povo informou Musa: Ya Musa, inna la mudarakun,
seremos encontrados aqui a Musa. Firaun está a aparecer aí. Musa alayhi salatu wassalam, ele disse: Innani ma'iya rabbi sayahdin. Eu estou com o meu Senhor, estou com Allah subhanahu wa ta'ala. Sayahdin, Ele irá orientar a mim, o melhor para mim. Ele vai orientar. Alguma orientação irá aparecer perante Allah subhanahu wa ta'ala. Innani ma'iya rabbi sayahdin. E quando Allah ta'ala trouxe essa recomendação, recomendou ao Musa alayhi salatu wassalam para deixar cair a sua bengala em cima daquele mar, Musa alayhi salatu wassalam tinha que fazer aquele processo. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. É quando o mar dividiu-se em duas partes. Musa alayhi salatu wassalam com seu povo atravessaram o mar. Faraó apareceu por trás deles. Depois de terminar a última pessoa que estava com Musa alayhi salatu wassalam, Allah tinha que trancar aquele mar. É aí que o Faraó alayhi la'natullah apareceu-lhe a morte, junto com os seus seguidores. A última pessoa que estava no grupo de Musa alayhi salatu wassalam está a terminar a atravessar o mar, e a última pessoa que está com o Faraó está a terminar a entrar no mar. Allah subhanahu wa ta'ala tinha que trancar o mar para castigar o Faraó e para castigar os seguidores de Faraó. Aconteceu isso no Yawm Ashura, dia de Ashura, o 10º dia desse mês de Muharram. Ayuha al-Muslimun, ibadallah, depois do Faraó perder a vida, mas antes disso, Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse: وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: até quando apareceu-lhe o Faraó, al-gharq, a fuga, já está a afogar na água, já está a sentir que aqui não tem maneira, ele disse: amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Agora já acreditei que não existe outro Deus que merece ser adorado a não ser aquele Deus que Banu Israel acreditaram nele. Depois disse: wa ana minal muslimin, e eu já sou dentre os muçulmanos agora, já acreditei. Allah subhanahu wa ta'ala perguntou: al-ana, você está a acreditar agora? wa qad asaita min qabl wa kunta minal mufsidin, ou wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Você está a acreditar agora? Não sabia que existe Rabbus samawati wal ard? Ayuha an-nas ibadallah, os nossos mashayikh, nossos asatidha, quando chamam a nós para adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, a teimosia não nos merece. O que vai merecer a nós é a obediência, obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, porque Ele é Khaliquna, nosso Criador, wa Raziquna, Ele é o nosso sustentador, Ele é quem controla nós. Por isso a ignorância não é algo positivo numa pessoa. Orgulho não é algo positivo numa pessoa. O que é positivo na pessoa é a sam'u wa ta'a, escutar, compreender as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e seguir. Por isso, Faraó não lhe valeu a riqueza, aquela força que ele teve, não valeu aquela força. Kadhalik, al-kalimat, al-ghalidha, aquelas palavras que ele falava, ofender Musa alayhi salatu wassalam, não lhe valeu nada. Até palavras que ele ofendeu Allah subhanahu wa ta'ala não valeram nada. Finalmente, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Agora já está a querer seguir o Islã, mas Allah subhanahu wa ta'ala reprovou. Disse: al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika
ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أيها المسلمون عباد الله, vamos prestar atenção. Algo que temos que acertar, alguma coisa nos falhou, ficar atento, porque esse último área, talvez a nossa compreensão não foi correta, ou então a explicação de algumas pessoas não foi boa. Por isso temos que compreender algo aqui, porque é algo que nos faltou. Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Hoje vamos salvar esse seu corpo, لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, para ser uma evidência dos outros, para refletir os outros. Algo que nos faltou é compreender exatamente a este área. Isso porque a nossa compreensão está um pouco virada. Compreendemos que aquele corpo de Faraó até hoje existe. É isso que nós compreendemos. Ayuha nas ibadallah, prestar atenção. O corpo de Faraó não existe. Isto é, aquela estátua que nós temos através de uma imagem é uma estátua inventada. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Não injustiçar as vossas almas. Cuidado, Allah subhanahu wa ta'ala, quando trouxe este ayah, trouxe para o Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Agora, eu e você, para termos uma compreensão boa, que é algo inventado, vamos voltar primeiro para o próprio Musa alaihi salatu wa salam. Depois de eles terem essa vitória, وَبَوَّأْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَيْتِ أو مبوأ صدق. Allah subhanahu wa ta'ala, ele esclarece acerca daquilo que deu esse Banu Israel junto com Musa. Aquela casa de Faraó, aquela riqueza de Faraó, aquilo tudo que estava nas mãos de Faraó, passaram para Banu Israel. Agora, esse corpo de Faraó, na altura, onde é que estava? É uma pergunta essa. Kadhalika, Musa alayhi salatu wassalam já perdeu a vida. Esses Banu Israel que existiram na altura perderam a vida. Depois de Musa apareceu outro Nabi, que é Isa alayhi salatu wassalam. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ. Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca de Isa alayhi salatu wassalam, que apareceu depois de Musa. Em algumas palavras que ele disse, é trazer a informação acerca do aparecimento do outro Nabi, que é Ahmad, a referir Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Outra pergunta é: este Isa ibn Maryam, quando ele apareceu, o que ele falou acerca deste corpo de Faraó? Ele disse que o corpo ainda existe e vai manter ila yawm al-qiyamah? É uma pergunta essa. A outra pergunta é: o versículo foi revelado para o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Será que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o corpo de Faraó irá existir ila yawm al-qiyamah, até no dia de Qiyamah? Isso porque algumas pessoas até chegam a dizer que esse corpo de Faraó tentaram enterrar, dia seguinte encontraram quando estava em cima. Pegaram aquele corpo, queimaram, mas o fogo rejeitou queimar aquele corpo de Faraó. Amarraram pedras, foram lançar no mar. Eles já voltaram do mar, encontraram também o corpo quando já estava ali. Litakuna liman khalfaka ayah. Existem pessoas a falar essas palavras, mas não são palavras certas, não são palavras reais. O Nabi alayhi salatu wassalam disse o que acerca deste corpo aqui? Quais são as palavras do Nabi acerca do corpo de Faraó? Alguém sabe? É outra pergunta essa. Não só as pessoas que dizem que o corpo está em Misr, no Egito, a outra pergunta é: depois de perder a vida o Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr Siddiq liderou os muçulmanos,
por 2 anos completos. Perdeu a vida Abu Bakr. Depois liderou Umar bin al-Khattab. Na sua liderança, Umar bin al-Khattab tinha que escolher alguém como seu governador de lá no Egito, que foi Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhu, sahabiyul jalil. Esse foi sahaba que tornou como governador de lá em Misri. Agora, a outra pergunta é: o que esse Amr ibn al-As falou acerca desse corpo? Deu uma informação ao Umar acerca dessa estátua, acerca deste corpo? Al-jawabu la. A resposta é que Amr ibn al-As nada falou acerca desse corpo, porque não existiu. Ayuha nas ibadallah, essas informações não são reais. Eu e você temos que descartar isso, saber que são coisas inventadas. Não há nenhuma evidência que alguém vai trazer, afirmar que aquele é o corpo de Firaun. فلا يجوز هذا. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Allah subhanahu wa ta'ala no Surah Taha, no versículo 55, ele diz: منها خلقناكم, a partir da terra nós criamos a vocês. وفيها نعيدكم, e dentro da terra todos vocês irão regressar aí. ومنها نخرجكم تارة أخرى, e a partir da terra havemos de vos tirar novamente a partir da mesma terra. Por que Allah não fazer istithna? Illa Firaun, a não ser Firaun, por que não fazer istithna? Ayuha al-muslimun, ibadallah, é o versículo que eu estava a citar aqui, que está no Surah Yunus. Controlar este ayah a partir do versículo 90 até 93. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. Controlar essas palavras. Al-Imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, ao traduzir este ayah, e esse é nosso caminho, não pode traduzir algo, primeiro espreitar o que os outros falaram, o que os sahabas falaram, o que o Nabi disse, o que a imma, aqueles a'immatul arba falaram o quê? E os outros também, o que falaram acerca desses ayats? Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, ao traduzir este ayah, ele disse: Qala Ibn Abbas, dizia Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Inna ba'da bani Israel shakku fi mauti Firaun. Na verdade, algumas pessoas dentre Banu Israel, depois de morrer o Firaun, shakku fi mauti Firaun, eles duvidaram acerca da morte desse Firaun. فأمر الله البحر أن يلقيه بجسده بلا روح. Então Allah subhanahu wa ta'ala ordenou aquele mar para cuspir o Firaun, bijasadihi bila ruhi, tirar a ele do mar, bijasadihi, o seu corpo, bila ruhin, sem alma, wa alayhi dir'uhu al-ma'ruf ala najwatin min al-ard wa huwa al-makan al-murtafi. Allah subhanahu wa ta'ala recomendou o mar para tirar aquele corpo de Firaun, cuspir aquele corpo de Firaun, wa alayhi dir'uhu al-ma'ruf ou il-ma'rufatu bihi, e por cima dele tirar aquele Firaun, cuspir o Firaun, enquanto que por cima dele tinha colocado aquele seu equipamento, porque ela estava bem equipado, o Firaun, naquele dia, porque já estava a ir combater Musa alayhi salatu wassalam. Então tudo aquilo que ele colocava no corpo dele, então a água tinha que cuspir tudo, não tirar nem nada, todo ele completo. Allah recomendou o mar para fazer aquele processo. وَعَلَيْهِ دِرْعُهُ الْمَعْرُوفَةُ بِهِ عَلَى نَجْوَةٍ مِّنَ الْأَرْضِ وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعِ. Para o mar pudesse cuspir esse Firaun, عَلَى نَجْوَةٍ مِّنَ الْأَرْضِ, num sítio elevado da terra. Exemplo de um mochê, um sítio tão elevado assim. Porque لِيَتَحَقَّقُوا مَوْتَهُ وَهَلَاكَهُ,
é para aquele povo que está a duvidar, liyatahaqqaqu mautahu wa halakahu, para eles terem a certeza da sua morte e a sua destruição, que Firaun está aqui, já morreu. O mar fez aquele processo, e trouxeram aí o Firaun por cima daquele lugar elevado. É quando aquelas pessoas com dúvida apareceram. Na verdade, aproximaram aquele corpo, mexeram o corpo, já morreu esse. Esse já não tem vida. Esse. Então, é aí que Allah subhanahu wa ta'ala disse: litakuna liman khalfaka aya. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لتكون لبني إسرائيل دلالا على موته وهلاكه. É para você, Firaun, tornar uma evidência da sua própria morte para esses Banu Israel que têm essa dúvida. Agora, se Allah subhanahu wa ta'ala tirou aquele corpo do mar, o objetivo era de tirar aquela dúvida das pessoas. É para esse corpo servir de uma evidência, ala mautihi wa halakihi, que esse Firaun já morreu. Esse Firaun que talvez vocês achavam que era o superior, já não tem vida. O dono tornar uma evidência da sua própria morte. São palavras de Ismail, Abul Fida, Ismail ibn Kathir, quando ele estava a traduzir este ayah a partir das palavras de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Quem não conhece Ibn Abbas? Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, ele é hibrul umma, turjuman al-Quran. Ele é a tinta do umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهو ترجمان القرآن, e ele é o tradutor do Corão. Conhecia a ayat al-Qur'aniyya, é assim como ele traduziu. Ayuha nas ibadallah, al-Imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, quando estava a traduzir este ayat, trouxe a mesma explicação. Ele disse: inna bani Israila lima fi qulubihim من الرعب العظيم على فرعون. Na verdade, o Banu Israel, por causa daquele medo que eles tiveram, um medo muito grande que eles tiveram para com Firaun, كأنهم لم يصدقوا بموته, parece que eles não acreditaram na sua morte. Quando eles ouviram que Firaun já morreu, então eles não acreditaram. Firaun não morreu. فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة من الأرض. Então Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o mar para trazer esse Firaun por cima da terra. É para ter a certeza que este já morreu. É assim como a imma está a traduzir este ayat. فأيها الناس عباد الله. Agora, isso de dizer que esse corpo de Firaun ainda existe, nós levamos aonde? Até o mais engraçado, existem ba'd al-mutarjimin, algumas pessoas que fazem tarjama do Corão em português, trazem ali algumas palavras. Você, quando vem ler aquelas palavras, tafsir esse aqui em português, leva aquelas palavras e coloca na sua cabeça. Mas o importante seria você conhecer de onde é que ele levou essas palavras. Por isso, em algumas vezes, a gente chama os outros. Se estamos a estudar, vamos continuar a estudar. Se ainda, vamos começar a estudar. Porque é para nós nos afastar desses shubuhat, levar aquilo que é bom e deixar aquilo que é inventado. Ayuha nas ibadallah, essa vitória surgiu Yawm Ashura, no dia de Ashura, no 10º dia do mês de Muharram. É sunna jejuar. Sama Musa alayhi salatu wassalam. O próprio Musa alayhi salatu wassalam, ele jejuou shukran lillahi ta'ala, por agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por causa dessa vitória. O Nabi sallallahu alaihi wasallam também jejuou shukran lillahi ta'ala, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por causa dessa vitória. Os muçulmanos também são recomendados em jejuar como sunna, agradecer a Allah ta'ala por essa vitória. Para terminar, quando Allah subhanahu wa ta'ala te dar algo de melhor, a sua forma de agradecer é fazer ibadah. Musa alayhi salatu wassalam não considerou aquele dia como dia de festa, dia de batucar, dia de dançar, dia de brincar, não. Mas considerou como um dia de siyam, jejuar, shukran lillah, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, naquilo que Allah traz para nós, as suas graças, agradecer a Allah é você praticar ibadah, mas não usar aquilo
naqueles caminhos que vai provocar a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas ibadallah, temer Allah subhanahu wa ta'ala e intencionar em fazer este sunnah Yawm Ashura, que irá calhar nesta segunda-feira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salata inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi ta'ala akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.